Nós queremos saudar a todos com a graça, com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão participando desse culto. É uma alegria, é uma honra muito grande para nós da Igreja Batista Sul, aqui no Cascatinha, em Juiz de Fora. Esse projeto, que nasceu do coração de Deus, nós temos certeza, para a partir daqui anunciar o Evangelho de Jesus para todas as partes desse mundo. Nós desejamos que a mensagem da Palavra de Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Então venha participar, venha cultuar conosco, todos os irmãos, os membros da igreja, aqueles que fazem parte da família da IBSul, e também todos vocês que estão ao alcance dessa transmissão. Eu quero convidar a você para que abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia eletrônica no Salmo 103. E a palavra de Deus nos diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que na tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Então bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Nós não podemos esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor, da sua bondade, da sua graça, do seu amor, da maravilhosa e grandiosa salvação que nos dá, porque Ele é bom e a sua bondade nos alcançou. Então vamos juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Aleluia.
Amém, aleluia. Agora nós vamos louvar esse mesmo Senhor, que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas é o mesmo Senhor que também desceu da sua glória e deu a sua vida por nós, como uma flor que foi arrancada e julgada e pisada no jardim. O Senhor Jesus foi humilhado e Ele entregou a sua vida, mas ressuscitou, porque Ele pensou em cada um de nós, pensou em todos nós, e deu a sua vida para salvar a todo aquele que crê. E nós vamos cantar e dedicar a Ele esse louvor nesse momento. Bem mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhece.
amado, bendito seja o teu nome, Senhor, porque a tua bondade nos alcançou. É o Senhor quem resgatou a nossa alma da perdição. É o Senhor quem perdoa os nossos pecados. É o Senhor que sara as nossas feridas. É o Senhor que provê o nosso pão de cada dia. É o Senhor que nos guarda e nos fortalece em meio às lutas e provações. Por isso, Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada família, ó Pai, cada família dessa igreja, cada família que nesse momento está ouvindo e participando desse momento de celebração, de culto e de dedicação. Senhor, perdoa os pecados daquele que se arrepende e busca a Tua presença. Salva, Senhor, aqueles que necessitam de salvação e que hoje decidiram, Senhor, entregar a vida a Ti como único e suficiente Salvador. Pedimos, ó Pai, que o Senhor também esteja visitando e trazendo cura e alívio aos enfermos, consolando ao que está abatido, ó Deus, desanimado, aqueles, ó Deus, que foram alcançados, ó Pai, por profunda tristeza, até mesmo pela depressão. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa aqueles que estão vivendo a insegurança dessa situação, ó Deus, tão adversa no nosso país e no mundo inteiro, temendo pelo seu emprego, temendo, ó Deus, pelo sustento da sua família. Ó Deus, Tu és o Deus de misericórdia, Tu és o Deus da provisão. É o Senhor que sabe o que é sofrer, porque o Senhor sofreu como nós. Ó Deus, toma essas vidas nas Tuas mãos, ampara, Senhor, visita, tem misericórdia. Fala ao nosso coração, ó Deus, usa o mensageiro da Tua palavra, ó Deus, usa a vida do pastor Ricardo, para que a sua mensagem possa ser poderosamente usada pelo Teu Espírito Santo, para que haja edificação, consolação, salvação. Bendito seja o Teu nome, e é no Teu nome, Jesus, que nós oramos, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Boa noite, eu sou Ricardo Moreira, pastor da Igreja Batista Sul. Você é muito bem-vindo à nossa igreja, ainda que nessa plataforma online. Eu aproveito para pedir a você que dê um like aqui no vídeo. Isso nos ajuda na divulgação da Palavra de Deus através dessa plataforma. Se você não está inscrito ainda no canal, você é nosso convidado a fazer isso nesse momento. Se quiser ativar a sinalização para sempre receber um recadinho de quando tiver um vídeo novo, assim você fica sempre por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Te convido também a conhecer também nosso perfil no Instagram, no Facebook, onde você pode acompanhar as notícias mais recentes da nossa igreja. Igualmente, você pode ouvir os nossos estudos no Deezer e no Spotify. Nós estamos sempre desejando abençoar vidas, alcançar pessoas, contribuir com o seu crescimento espiritual, estando presente em todas as plataformas possíveis. Aproveito também para convidar você a estar conosco na quarta-feira, aqui mesmo no YouTube. Estamos tendo um curso de introdução à teologia sistemática. Está sendo muito bom, muito interessante, e você é convidado para estar conosco na quarta-feira às 19h30. Nós teremos com o pastor Carlos uma aula sobre antropologia bíblica. Em outras palavras, o que é o ser humano da perspectiva de Deus. Em um tempo onde a teoria da evolução é predominante, nós precisamos olhar para a Escritura e descobrir na Palavra de Deus o que Deus diz a respeito do ser humano. Nós somos corpo, alma e espírito. Alma e espírito são uma substância única? Esperamos responder essas e outras perguntas na quarta-feira. Esteja conosco. E no sábado, no Instagram, não no perfil oficial da igreja, mas no relevantes.ibsu, que é o perfil dos adolescentes e jovens aqui da nossa igreja, nós teremos uma live muito legal às 19 horas com a Katsui, que é uma das diretoras da Fronteiras, que é uma organização que trabalha para que o nome de Jesus seja conhecido em outros lugares, em outras culturas. Vai ser muito legal, todo mundo é convidado para estar junto lá com os nossos jovens. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor esse tempo. E domingo, às 10 da manhã, no perfil do Instagram oficial da igreja, IBSUJF, nós teremos a nossa escola bíblica virtual. Esteja conosco também, vamos crescer
na Palavra de Deus. E domingo, igualmente, se Deus permitir, estaremos aqui de volta nesse mesmo horário. E esse mês é um mês especial para nós, não somente membros dessa Igreja Batista, mas toda a Igreja Batista do Estado de Minas Gerais está envolvida em levantamento de recursos para que outras igrejas bíblicas possam ser plantadas no Estado. Nosso Estado, com mais de 800 municípios, mais precisamente 853 municípios, infelizmente, em boa parte deles, nós não temos presença de igrejas sérias, de igrejas bíblicas, igrejas históricas. Então, nós queríamos convidar você a se envolver conosco nessa movimentação. Nós estamos mobilizando pessoas, recursos, para auxiliar no avanço do Evangelho, na plantação de novas igrejas aqui no nosso estado, sobretudo no sul de Minas, que é uma das regiões menos alcançadas em relação ao Evangelho em todo o Brasil. E, portanto, se você quiser contribuir financeiramente com essa causa, com esse propósito, você pode fazer uma oferta, você pode ofertar um recurso financeiro e nós vamos enviar como igreja uma quantidade, um valor significativo para essa causa. Então você tem aqui a conta bancária da igreja. Se você quiser dar uma outra oferta para a igreja de gratidão ao Senhor, se você quiser entregar o seu dízimo, você pode fazer um depósito bancário amanhã, você pode fazer uma transferência ainda hoje e assim louvar a Deus e glorificar o nome do Senhor com os seus bens materiais. E nesse momento, antes de pregarmos a palavra de Deus, nós gostaríamos de orar. E eu queria orar com você que tem uma causa especial, um pedido, algo que está angustiando o seu coração. Nós queremos interceder por você nessa noite de uma forma especial. Igualmente, se você puder fechar os seus olhos, vamos orar por todos nós para que Deus fale conosco nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, de uma forma muito especial pela vida dessa pessoa que está angustiada, que está amargurada, que está com pensamentos, Senhor, tão terríveis na mente, a alma está assolada, o emocional, Deus, está destruído. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar essa alma abatida, que ela possa saber, Deus, o quanto ela é amada do Senhor, que ela possa saber do cuidado do Senhor da vida dela, que ela possa saber, que o Senhor possa deixar claro para ela, que o Senhor possa revelar para ela que o Senhor tem um projeto, um propósito para essa vida, que não é o fim, que tudo parece estar perdido, mas ainda não chegou ao final, e que o Senhor tem algo bom, o Senhor é um Deus de paz, um Deus maravilhoso, em Cristo Jesus. Deus abençoe essa vida, tem misericórdia, Senhor, desse que está doente, desse que está enfermo, dessa pessoa que está sentindo dor. Oramos, Senhor, especialmente pela irmã Mônica, Deus, nossa irmã aqui da igreja, que tem enfrentado lutas terríveis, igualmente a Lu, Deus, tantos outros irmãos e irmãs que estão lutando, irmão Wagner, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia dos enfermos dessa igreja, que a Tua piedade, Deus, possa passar sobre essas pessoas, Deus, que o Senhor esteja, Deus, trazendo graça, livramento, misericórdia, aquele Deus que está numa situação difícil financeiramente falando, preocupado, Deus, como que vai completar o mês sem recurso. Oh, Deus, opera milagres, abra portas. Em nome de Jesus, glorifica, Senhor, o Teu nome e tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo. E nessa noite, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nós pedimos que o Senhor fale, Deus, com cada pessoa que está aqui nesse momento, que a Tua palavra, Deus, possa edificar os nossos corações para a honra e glória do Teu nome e para que a nossa alegria seja completa, Senhor. Porque entender mais a Tua palavra é motivo de alegria para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Muito bem. Nessa noite nós queremos iniciar uma nova série de estudos, de pregações, de preleções sobre o livro de 1 João. O apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, autor do Evangelho de João, do livro de Apocalipse, ele também é autor de mais 3 cartas e nós queremos começar nessa noite uma série de estudos e pregações na sua primeira carta. Inclusive, você que é novo aqui na nossa igreja, novo no nosso canal, nós temos um princípio muito importante aqui na nossa igreja que é a exposição bíblica. Ou seja, tudo que nós cremos, tudo que nós fazemos passa pelo crivo das Escrituras. Isso parece óbvio se tratando de uma igreja, mas não é tão óbvio assim. Muitas igrejas, elas entendem que elas têm algumas responsabilidades que nós não entendemos as responsabilidades da igreja. Igualmente, elas têm tarefas, atividades, eventos
que nós não entendemos que são coerentes com a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus ela norteia toda a nossa comunidade, todas as nossas ações, todos os nossos planejamentos e atuações, de forma que o princípio da exposição bíblica é um princípio de que, enquanto vamos expondo o texto bíblico nas pregações, assim a igreja vai crescendo e nós vamos vivendo a palavra de Deus e nos conformando à palavra de Deus, tendo forma como igreja a partir da palavra de Deus. Isso também significa que nós levamos muito a sério o estudo das Escrituras. Então, a nossa igreja ela é conhecida como uma igreja onde nós estudamos a palavra de Deus de forma profunda. Nós não achamos que teologia é só para quem quer ser pastor. Nós entendemos que todas as pessoas precisam conhecer a Bíblia e conhecer a Bíblia profundamente. Na história da igreja, a Jonathan Edwards foi conhecido como um grande avivalista. Houve um dos maiores avivamentos da história da igreja, na igreja que ele era pastor séculos atrás nos Estados Unidos. O Espírito Santo de Deus se manifestava de uma forma tão sobrenatural naqueles cultos que, se a gente relatasse aqui, algumas pessoas ficariam até assustadas. Você pode procurar no Google e ver sobre o avivamento através de Jonathan Edwards. E o avivamento foi tal naquela igreja que os irmãos iam para os cultos levando seus Novos Testamentos em grego. Eles não estavam mais conformados em estudar a Bíblia no inglês, eles queriam estudar a Bíblia, ouvir uma pregação consultando o texto no original. E então nós entendemos dessa forma, esse é um sonho. E eu fico feliz porque nós já temos uma irmã na igreja estudando hebraico, uma outra outro dia que me falou que está fazendo um curso de grego. Isso é muito bom, que irmãos da igreja, mulheres da igreja estejam estudando a palavra de Deus profundamente, que se interessem pelo idioma original do texto bíblico, isso é maravilhoso. Na verdade, nos empolga. Esse é o perfil da nossa igreja, conhecer a palavra de Deus toda, não somente alguns textos que parecem ser mais propícios. Então, nós temos essa tendência de pegar um livro da Bíblia e estudar ele na sua completude. Geralmente, o sermão é bem simples. Como a gente faz? A gente chama de sermão expositivo, que emana do princípio da exposição bíblica. A gente lê um texto, explica e aplica. Algumas poucas vezes, a gente não tem um sermão expositivo, que é o que nós vamos fazer hoje. Mas é o que fizemos semana passada, que é um sermão temático. A gente olha diversos textos da Bíblia para ensinar sobre determinado assunto, sobre determinado tema. Isso não é muito comum, mas às vezes acontece. Mas o princípio da exposição bíblica, ele é sempre mantido, sempre pregando a palavra de Deus, deixando para psicólogos e outros profissionais outras abordagens. Nosso propósito aqui é ensinar e crescermos juntos no conhecimento da palavra de Deus. E hoje, então, nós vamos estudar essa carta de autoria do apóstolo João. Quando ele escreveu, não é muito preciso para nós, a carta não nos dá indício de quando exatamente ele escreveu, mas certamente foi antes do livro de Apocalipse, porque ele escreve o livro de Apocalipse já preso, já na ilha de Patmos, preso por causa da fé em Cristo Jesus. Então, essa carta, certamente, pelas suas evidências internas, ela é escrita antes do livro de Apocalipse. Mas a gente não sabe nem precisar, a história bíblica não nos dá essa base para afirmar se ela é antes do Evangelho de João ou depois do Evangelho. De toda forma, essa é uma carta que ele escreveu com conteúdos muito profundos e muito relevantes para o nosso tempo hoje. Ele fala muito sobre amor. Ele fala muito sobre unidade, ele fala muito sobre tolerância, ele fala muito sobre falsos ensinamentos. E tudo isso são temáticas muito relevantes para os nossos dias, naturalmente. Ele escreve para uma igreja que ele certamente conhecia muito, talvez uma igreja que ele tinha pastoreado, porque em alguns momentos ele chama os irmãos de filhinhos, ele trata aquela igreja de uma forma muito carinhosa. Mas não ficou registrado, justamente porque ele escreveu uma carta para uma igreja que o conhecia muito, ele não teve nem o trabalho de mostrar quem eram os destinatários daquela carta. Então, muitos dizem que enquanto ele pastoreava a igreja de Éfeso, que foi plantada pelo apóstolo Paulo, pastoreado depois pelo jovem Timóteo e agora estava sendo pastoreado por João, ele escreve essa carta para essa igreja que nós não sabemos exatamente onde era. Falado um pouquinho aqui da carta, eu queria ler com você. Nós vamos ler hoje 1 João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 10. O texto bíblico diz assim: O que era desde o princípio,
o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e delas damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O apóstolo João, quando ele escreve essa carta, ele tem um grande desafio. Muitos ensinamentos equivocados, que nós chamamos de heresias, porque eles afetavam verdades centrais, dogmas da Igreja de Cristo, do Evangelho, estavam se espalhando. As heresias estavam crescendo, sobretudo ideias gnósticas. O gnosticismo era um pensamento filosófico, místico, religioso, que existia antes do cristianismo, mas que é quando ele faz o sincretismo com a fé cristã no século II, que ele cresce e aparece de uma forma muito marcante nos primeiros séculos da era cristã, afeta muito a Igreja de Cristo, atrapalha muito o avanço do verdadeiro Evangelho, mas isso tudo se dá no século II. Aqui no primeiro século, quando João, ainda vivo, escreve essa carta, nós não temos um gnosticismo tão avançado, um gnosticismo tão presente, tão concreto, mas nós temos já ideias que nós podemos dizer que, de certa forma, eram coerentes com esse movimento equivocado que a história chama de gnosticismo. Então, o apóstolo João, ele escreve essa carta para combater, em muitos aspectos, a gente vai ver isso ao longo das semanas, pensamentos equivocados que esse proto-gnosticismo, vamos chamar assim nessa noite, estava ensinando, estava afetando aquela comunidade. Inclusive existia um homem chamado Cerinto, que era um grande expositor daquela perspectiva e ensinava algumas coisas bastante equivocadas, dizendo, por exemplo, que Jesus ele não era o Deus Criador, que o Deus Criador era inferior a uma outra divindade superior. Então, ele acreditava de fato em algumas coisas muito equivocadas e muito distantes da mensagem verdadeira da Escritura. E Irineu, no seu livro Contra as Heresias, que foi um grande teólogo do primeiro século, ele escreve algo muito interessante. O apóstolo João estava tomando banho num local de banho público, algo que existe até hoje em alguns países do Oriente, né, muito incomum aqui no Brasil, que são banheiros que as pessoas vão para tomar banho, né, banheiros coletivos com águas termais. E esse homem, esse herege, Cerinto, ele chega, né, e aí o Irineu, ele relata esse evento. Ele diz assim: há também aqueles que ouviram que João, o discípulo do Senhor, ao ir banhar-se em Éfeso e percebendo a presença de Cerinto, precipitou-se para fora da casa de banho sem ter se lavado, exclamando: apressemo-nos antes que a casa de banho desmorone, pois Cerinto, o inimigo da verdade, encontra-se lá dentro. Era um momento crítico, era um momento tenso. A gente percebe que o apóstolo João não tinha muita paciência, e a gente não tem que ter mesmo, com falsos mestres. E ele não tinha com Cerinto, que era esse grande personagem
daquele período. Então, muitos desses falsos mestres, inclusive, tinham sido membros da igreja e tinham saído da igreja. Estavam ensinando várias coisas de forma equivocada. Isso estava ameaçando a unidade da igreja. Porque a partir do momento que você tem diversas outras perspectivas, diversas outras ideias, a igreja de Cristo, muitas vezes na sua inocência, na sua pequenez no conhecimento, se deixa influenciar e muitas pessoas começavam a seguir esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres. Então, a unidade da igreja estava em xeque, então o apóstolo João escreve uma carta justamente para combater esses falsos ensinamentos e preservar a unidade da igreja. Então, se a gente olhar, por exemplo, o verso 3, o texto bíblico diz assim: o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. O apóstolo João está dizendo que ele ensinava o verdadeiro evangelho, e o evangelho que falava de Cristo é quem ele viu com seus próprios olhos, porque aqui está escrevendo o apóstolo João, que foi chamado ainda adolescente para seguir Jesus. Ele ouviu diretamente do Senhor Jesus, ele está anunciando esse Cristo e ele tem um objetivo, para que aquelas pessoas que viessem a crer em Cristo tivessem também comunhão com eles, com os apóstolos, com a igreja. E a comunhão que os apóstolos tinham era com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, a gente vê que o objetivo do apóstolo João ensinar o Evangelho é para que as pessoas pudessem ter comunhão com Deus, para que elas pudessem ter comunhão com Cristo e pudessem ter comunhão entre si. Elas pudessem ter unidade, fazer parte da família de Deus e formarem um corpo unificado em Cristo Jesus. Se nós olharmos também o verso 7, ele diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mais uma vez a palavra comunhão aparece. Se nós andarmos na luz, como Deus e Jesus estão na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Então, tanto no verso 3 quanto no verso 7, nós percebemos como que a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo, comunhão com a igreja, mais precisamente falando, estão interligados e aparecem quase que abruptamente no mesmo versículo. É muito importante, isso vai ser muito colocado ao longo de todo esse texto, isso vai aparecer aqui outras vezes ainda nessa noite e mais para frente nas próximas pregações, porque de fato a relação e a comunhão com Deus, ela interfere efetivamente e nos leva e determina a nossa comunhão com o nosso irmão em Cristo. E o contrário também é verdadeiro. Quando nos falta comunhão com Deus, nos falta comunhão com o nosso irmão. Então a gente vê o apóstolo João, no verso 3, no verso 7, apontando para essa necessidade de unidade, essa ânsia por uma comunhão da igreja para com Deus e para com os irmãos. No verso 4, ele diz: e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O apóstolo João, escrevendo aquela carta para uma igreja que ele conhecia muito bem, talvez assumindo um ministério novo em Éfeso, escreve uma carta, isso aqui é uma conjectura, para uma igreja que ele tinha pastoreado muito tempo. O que é fato é que ele conhecia muito bem, tinha um carinho, uma intimidade muito grande com aquela igreja. Ele dizia: eu quero que a minha alegria seja completa. Como que a alegria dele era completa? Em ver aquela igreja unida. Ele fala sobre essa alegria completa logo depois do verso 3, onde ele diz que tudo que ele disse, tudo que ele ensinou é para que as pessoas tivessem comunhão com eles e com o Pai. Ou seja, essa unidade, essa comunhão para com Deus, para com o próximo, é o que faz com que o apóstolo João estivesse com a sua alegria completa. Então, deixando isso claro, deixando claro a importância da unidade, deixando claro a importância da comunhão, dizendo que isso que traria o coração dele a plenitude de alegria e falando sobre essa importância de unidade e comunhão, porque estava diante de falsos mestres como Cerinto, que ameaçavam a unidade e comunhão da igreja. O apóstolo João vai propor para nós, então, 2 caminhos para que aquela igreja, para que uma igreja se mantenha unida. Então, você que é evangélico, faz parte de uma igreja evangélica, eu quero que você preste muita atenção
nessa palavra, nessa noite. Quero te convidar a estar muito atento, porque nós vamos ver agora 2 caminhos que nós podemos trilhar, segundo a palavra de Deus, para que a gente mantenha a nossa igreja unida. E primeiro caminho, primeiro passo, primeira medida que a gente precisa tomar para que a igreja se mantenha unida, vai se repetir ao longo de diversos versículos. E eu já vou dizer para você de uma forma muito clara e objetiva. Para que a gente possa manter a igreja de Cristo unida, nós precisamos conhecer a verdade. Conhecer a verdade de Deus. O apóstolo João vai usar diversos versículos, eu quero mostrar isso para você nesse momento, para mostrar exatamente quem era Jesus. Ele quer deixar muito claro, ele quer mostrar essa verdade. Porque se as pessoas conhecerem a verdade, e se todos estiverem unidos nessa verdade, nós temos um memorando de entendimento. Nós temos uma base sólida, porque ela é verdadeira, e uma base única, onde todos nós estamos plantados. E nela nós nos movemos, e nela nós vivemos, e nós então nos mantemos unidos. Quando vêm os falsos ensinamentos, a mentira, a heresia, o engano, aí pessoas são enganadas. E fora da verdade surgem grupos paralelos. E muitas vezes dentro de uma igreja local nós temos divisões, dificuldades, falta de união, justamente porque falta o conhecimento da verdade. E aí o apóstolo João vai trazer para nós 4 aspectos dessa verdade que é verdadeira e é real dentro do Evangelho. Primeiro ele começa dizendo no verso 1 o seguinte: o que era desde o princípio. Ele está falando de Cristo, ele está falando de Jesus, e ele está falando que Jesus era desde o princípio. Essa palavra princípio, ela era um termo filosófico, inclusive um termo técnico dentro da filosofia, que significa o meio pelo qual tudo foi criado. Então, quando ele diz que Jesus era desde o princípio, o que ele está dizendo é exatamente o que ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 2. Ou seja, em outro livro, o segundo versículo do outro livro que ele escreveu, está de acordo com o que ele está falando aqui no primeiro versículo desse outro livro. Ele está dizendo que Jesus é o princípio da criação de Deus. Ou seja, tudo que foi criado através de Jesus. Ele era desde o princípio. Isso é para mostrar que Jesus, ele é eterno. E ele está dizendo isso para afirmar que Jesus, ele é divino. E aí ele prossegue que ele viu com seus próprios olhos, contemplou, que as suas mãos apalparam. Inclusive ele relata no outro livro dele, que é o Evangelho de João, que ele deitou no ombro de Jesus naquela última noite antes do fatídico dia da crucificação. Então ele tocou, ele viu, né? E é muito interessante que ele vai falar sobre isso, sobre ver, sobre ouvir, sobre tocar. E aí no versículo 3 ele insiste, o que vimos e ouvimos. Porque ao mesmo tempo que ele afirma que Jesus estava lá no princípio, que ele era eterno, que ele é eterno, que ele é divino, ele também vai dizer que foi apalpado, que olharam e viram. Ou seja, Jesus também ele era humano. E aqui ele está afirmando uma das principais verdades do cristianismo, que Jesus não era só um homem evoluído, um bom mestre da moral, um líder religioso ou político. Jesus, ele era totalmente Deus, era Deus encarnado, mas ele não era um Deus em formato humano, mas que não era totalmente humano. Ao mesmo tempo, ele era totalmente humano. Essa dupla afirmação que Jesus é totalmente Deus e ao mesmo tempo ele é totalmente homem, é um dos principais pilares da fé cristã que não podem ser removidos. E aí, no verso 2, ele vai dizer, e a vida se manifestou. Ele está falando de Jesus. E nós a vimos. Por que eles viram? Os apóstolos, João, os apóstolos viram a vida. Porque a vida é Jesus. E dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna. Jesus é a vida. Jesus é a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então Jesus ele é eterno, ele é divino. Jesus é totalmente humano e ele vai dizer que Jesus é a vida. Jesus é a vida eterna. É por isso que no outro livro dele, Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, ele diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, Pai,
o Deus que enviou Jesus Cristo, e o Filho, justamente a quem o Pai enviou. E a palavra conhecer ali não é simplesmente um conhecimento empírico, racional, mas é um conhecimento real, concreto, verdadeiro e relacional. Então é por isso que Jesus é chamado de aquele que é a vida eterna. Quando nós conhecemos a Jesus, não simplesmente de saber da sua existência histórica na terra, mas conhecemos como Ele é, como Deus, como humano, como Deus que se fez homem e morreu numa cruz por nós, e nós cremos nisso, nós passamos a ter vida e vida verdadeira, porque nós estamos mortos dos nossos pecados, mas quando cremos em Cristo, esse Cristo que é divino e que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, então agora nós somos perdoados, o nosso espírito é ressuscitado e nós passamos a viver. Então conhecer a Cristo verdadeiramente é ter de fato vida eterna. Então a verdade que João está anunciando é que Jesus é divino, que Jesus é totalmente humano. Jesus, ele é a própria vida eterna, porque todo aquele que nele crê não será confundido, mas tem em Cristo a vida eterna. E aí ele afirma o quarto aspecto dessa verdade no verso 5, a mensagem que dele ouvimos, ou seja, de Jesus, e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é totalmente bom, perfeitamente bom, nunca fez o mal e jamais fará, porque Ele é imutável. Em outras palavras, Deus é santo. Quando Ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, muito cuidado, isso não significa que a substância de Deus é luz, que Deus é uma luz que passa, que alguém pode ver, não. Deus é Espírito. A substância de Deus é definida pelo próprio João, no capítulo 4 do seu outro livro, que é o Evangelho. Ele diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando ele está falando aqui de trevas e luz, ele está usando essas palavras para mostrar a santidade de Deus, que nele não há trevas, nele não há pecado, nele não há erro, nele não há engano, nele não há maldade. Então, nós entendemos que quando o apóstolo João está afirmando essas 4 verdades a respeito de Jesus, que Ele é divino, que Ele é eterno, e por isso Ele é divino, que Ele é totalmente humano, essa é a segunda verdade, que Ele é a própria vida eterna, porque é conhecendo Ele que a gente desfruta de uma vida eterna, que significa ter os nossos pecados perdoados, viver uma vida plena nessa vida e após a morte viver eternamente com Deus e não sofrer e perecer no inferno. E a quarta verdade que ele coloca é que Deus é santo, que Ele é luz, e já ficou claro que Jesus é Deus. Então ele está falando que esse Jesus é divino, que Ele é humano, que Ele é a vida eterna e que Ele é santo. Ele é de uma natureza diferente da nossa. Nós fomos criados por Ele, nós não somos divinos. Nós somos pecadores e falhos, Ele é perfeito. Não há sombra de variação, não há treva nenhuma em Deus. Ele não criou o mal. O mal é consequência da ação de seres que tinham uma liberdade, anjos e seres humanos. Ele é bom, Ele é santo. E ele está dizendo essas verdades que são tão fundamentais no cristianismo, no início, justamente nesse contexto onde ele está falando de comunhão, porque ele entendia isso, que quando a igreja tinha o conhecimento da verdade, ela estava imunizada em relação a falsos ensinos que poderiam levar algumas pessoas a crerem nesses falsos mestres e dessa forma a igreja estava livre da ruptura, livre de facções, de grupos, de divergências. Infelizmente, dentro de uma comunidade local, quando ideias equivocadas, mentiras e engano são introduzidos, inicia-se um processo de ruptura, de tristeza, de facções, de grupos, e a unidade da igreja passa a estar ameaçada. É por isso que a igreja, ela não é um local para que tudo seja ensinado, que diversos pontos de vista sejam ensinados, mas é um local onde nós anunciamos e pregamos a
verdade. E a verdade perpassa por esses 4 aspectos principais a respeito de quem Jesus é: divino, humano, vida eterna, santo. E o outro caminho que ele vai propor para nós, para que a gente mantenha a Igreja de Cristo unida, não é só ter o conhecimento da verdade, não só desses 4 aspectos, mas de toda a verdade. Não é só conhecer. Ele vai nos mostrar agora que para que uma igreja se mantenha unida, ela precisa, além de conhecer a verdade, ela precisa praticar a verdade. Então, no verso 6, ela diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em outras palavras, se nós temos comunhão com Deus, se nós nos relacionamos com Deus, se nós andamos com Deus e nele não há treva nenhuma, nós não podemos estar andando em trevas. Então, se alguém diz, eu conheço a Deus, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa religiosa, mas vive em pecado, vive em trevas, não vive uma vida de santidade, isso não é possível. Então, em outras palavras, o que o texto está dizendo é que, para que uma igreja se mantenha unida, a igreja precisa não só conhecer a verdade, mas praticar a verdade. E praticar a verdade, no primeiro momento, significa viver em santidade, significa andar no caminho da luz, significa, como diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, nós andamos no caminho que é iluminado pela palavra de Deus, nós caminhamos no caminho que é proposto por Deus, nós andamos no caminho de Deus, isso é o caminho da santidade. Nós não vivemos em trevas, nós não vivemos em pecado, nós não vivemos fazendo aquilo que é desagradável a Deus. Nós não só conhecemos a verdade, mas nós praticamos a verdade. E o que é praticar a verdade? Primeiramente, praticar a verdade é viver como Jesus viveu, de forma santa, de forma reta, de forma plena. Ou seja, viver em cada aspecto da sua vida como Jesus viveria. Se Jesus fosse casado, o que ele não foi, como que ele seria enquanto marido? Como que Jesus foi enquanto carpinteiro? Como que ele agia nas suas relações de trabalho? Qual era a ética profissional de Jesus? Como ele foi enquanto filho? Quando nós agimos como se Jesus tivesse agido, quando nós agimos como Jesus agiu, nós estamos vivendo de forma santa, porque Ele é santo. Isso é praticar a verdade. Praticar a verdade não é simplesmente fazer algumas boas obras, algumas boas atitudes em determinados momentos. É viver como Ele viveu. É andar e trilhar no caminho que Ele trilhou. É viver uma vida de santidade. É fazer aquilo que Deus gosta e não praticar aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus abomina. Ainda sobre praticar a verdade, o verso 8 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, praticar a verdade é lutar para ter uma vida santa, mas é ao mesmo tempo reconhecer os nossos pecados. E ele vai dizer a mesma coisa no verso 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele, ou seja, Deus, um mentiroso, e a sua palavra não está em nós, porque Deus diz que todos nós somos pecadores. Então, meus irmãos, viver em santidade e praticar a verdade não significa que nós não erraremos, não significa que nós não podemos cometer pecados ocasionalmente. Eu precisei fazer uma visita, não temos feito muitas por causa da pandemia, estamos atendendo pessoas online, mas em alguns momentos a visita é importante. Então, na sexta-feira, eu visitei uma família e ali o Leozinho estava me perguntando a respeito disso. E me fez muitas perguntas, foi um tempo muito bom e ele me perguntou o seguinte: você peca muito, pastor, durante o dia? E eu falei para ele, infelizmente, eu peco bastante. As pessoas que acham que pecam um pouco durante o dia é porque elas não entenderam de fato o que é pecado. Então elas têm uma visão muito limitada do que é pecado e acham que elas são boas demais. Mas é o que o texto bíblico diz, independente da nossa consciência ou não de pecado, se alguém diz, olha, eu não tenho pecado, agora eu conheço Jesus e vivo sem pecado, o texto bíblico é muito claro. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. É muito comum
aqui no Brasil que algumas igrejas, existe essa teoria de que uma vez que alguém está em Cristo, ela vai viver agora sem pecado. O texto bíblico está dizendo claramente que não há verdade em quem afirma isso. Porque praticar a verdade, além da luta para viver em santidade, significa também reconhecer os nossos pecados, e isso ocorre diariamente. E aí o verso 9 traz luz também em relação a esse assunto, porque o verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso significa, meus irmãos, que praticar a verdade significa lutar para ter uma vida santa, para ver como Jesus viveu. Mas certamente vamos nos equivocar e cometer erros porque somos pecadores. Então é uma vida de reconhecimento dos nossos pecados e também é uma vida de confissão. Se confessarmos, então, como diz a máxima reformada, isso é verdadeiro. A vida cristã não é só precedida de arrependimento, não é só quando você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus e a vida cristã começou. Não, a vida cristã é precedida e acompanhada de arrependimento. Nós vivemos uma vida de constante arrependimento, de contrição, clamando a Deus misericórdia e pedindo a Ele para que nos auxilie, para que a gente supere os nossos pecados, para que a gente seja cada dia mais parecido com Cristo. Então, caminhando para a nossa conclusão, a igreja que crê, que conhece a verdade e vive essa verdade, ela permanece unida diante de toda e qualquer situação que possa ameaçar a sua comunhão. Naquele período, havia falsos mestres que queriam arrebanhar pessoas para que essas pessoas servissem de trampolim para o seu bel prazer. E é o que acontece hoje. Falsos mestres querem arrebanhar pessoas para terem poder, para terem recursos financeiros, para terem adoração dessas pessoas. Então, aquela realidade é muito comum hoje. Igualmente, a unidade da igreja está ameaçada por perspectivas periféricas em nossas vidas pessoais, mas que muitas vezes nós deixamos que isso sobressaia dentro da igreja. E isso ameaça a unidade. Portanto, meus irmãos, essa mensagem é extremamente relevante e importante para nós hoje. Precisamos conhecer bem a verdade para que ninguém seja enganado e seja afastado da nossa comunhão. E essa comunhão não é só comunhão da nossa igreja local, mas veja como o apóstolo João coloca, é comunhão conosco, com os apóstolos, mas é comunhão com o Pai e com o Filho. Então, para termos comunhão com a igreja local, ao mesmo tempo nós temos comunhão com o Pai, nós temos comunhão com o Filho. A unidade, ela é ao mesmo tempo com Deus e ao mesmo tempo dentro de uma igreja local. Por quê? Porque a igreja local é o corpo do próprio Cristo. Então é impossível que você não tenha comunhão com a igreja local e tenha comunhão com o Pai. E o contrário também é verdadeiro. Ninguém pode dizer que tem comunhão com Deus e não tem com a igreja, ou que tem com a igreja e não tem com Deus. Não, é uma coisa só. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É por isso que o apóstolo João coloca de uma forma tão próxima, porque de fato a unidade e a comunhão é entre nós, porque nós somos a igreja, e é com o Pai. E os falsos ensinos nos tiram dessa comunhão. E quando não praticamos a verdade, estamos fugindo dessa comunhão, porque nós não estamos caminhando junto, estando junto, andando na mesma página, no mesmo caminhar, no mesmo trilho com aquelas pessoas. Nós estamos vivendo uma vida de pecado, sem a santidade, enquanto a igreja está aqui caminhando em santidade. Nós precisamos ter comunhão com Deus, comunhão com os outros. E essa unidade, ela é garantida quando nós conhecemos a verdade e quando nós vivemos a verdade. Se nós pudéssemos resumir tudo que nós falamos, a unidade da igreja é assegurada pelo conhecimento e prática da verdade. Se for alarme da igreja, não tem problema, eu vou repetir para você ouvir bem. A unidade da igreja é assegurada pelo conhecimento e prática da verdade. Então, meus irmãos, essa unidade a que eu me refiro é em relação a Cristo e em relação aos irmãos, entre os membros daquela comunidade, para que a nossa unidade com Deus e para que a nossa unidade entre nós, ela seja preservada,
nós precisamos ter conhecimento da verdade, nós precisamos praticar a verdade. Quando nós não conhecemos a verdade, estamos suscetíveis de ser levados para outros arraiais e quebramos a comunhão com Cristo e com a comunidade local. Quando não vivemos a verdade, nós mesmos nos tiramos da comunhão da igreja e com Cristo, porque Cristo e a igreja andam no caminho de santidade. Se você vive fora da santidade, você está saindo da comunhão. E quão perigoso é para você estar fora da comunhão, quando você não crê na verdade, quando você não conhece a verdade, quando você não pratica a verdade. Quão perigoso é estar fora dos arraiais de Cristo e debaixo das asas do Todo-Poderoso, do Onipotente. Esteja em comunhão e unidade com Deus, esteja em comunhão e unidade com seus irmãos. Isso é espiritualmente seguro para você. Emocionalmente, isso é um privilégio. As pessoas gostam de criticar a igreja. Essas são aquelas que não obedecem, não praticam a verdade, porque aquelas que praticam, elas perdoam, elas se achegam e elas encontram um ambiente terapêutico, um ambiente saudável, um ambiente de companheirismo, um ambiente de unidade. E elas são beneficiadas. A igreja unida, a igreja em comunhão, ela tem muitos benefícios. Enquanto grupo, na nossa coletividade, mas também na nossa individualidade. Pensando, meus irmãos, nesse tempo de online, pensar em comunhão, é muito interessante perceber que aqueles que estão em comunhão com a igreja de Jesus, a pandemia nos impediu de estar pertos, fisicamente, mas não nos impediu de andarmos no mesmo ritmo. Meus irmãos, eu tenho dito isso, a igreja de Jesus não parou. E a nossa igreja não parou. Muitas coisas estão acontecendo. E as pessoas que estão unidas com a igreja local, conhecendo a verdade e praticando a verdade, elas continuam crescendo em comunhão. As ligações aumentaram. Começamos, inclusive, essa semana, encorajados pela diaconisa Lu Sintra, um ministério de encorajamento aos irmãos da terceira idade. Estamos começando um ministério novo essa semana e tem sido muito especial. Adolescentes, jovens da nossa igreja envolvidos nesse ministério, diaconisas, tem sido uma bênção. Então a igreja ela continua ativa, as pessoas continuam crescendo em comunhão, as pessoas estão se ligando, as pessoas estão fazendo videochamadas, as pessoas estão se apoiando uma nas outras, porque a igreja está unida. Nós precisamos valorizar nesse ambiente de online, nesse ambiente EAD, essas oportunidades que temos através da tecnologia. E estarmos juntos nas quartas, nos domingos. Nós fazemos esse momento no domingo para que, dentro do possível, todos nós venhamos a estar juntos assistindo às 19 horas, unidos, assistindo pela primeira vez. Isso vai nos mantendo esse senso de coletividade, de unidade. Isso é muito importante e nós precisamos fazer toda essa reflexão. Tomar muito cuidado com o que a gente assiste nesse período, achando que isso vem de Cristo, mas vai nos afastar da comunhão com Cristo, porque não é correto, porque não é verdadeiro. João, meus irmãos, escreve diante das ameaças às unidades daquela igreja, heresias, falsos mestres, e hoje nós temos essas outras ameaças. A gente não precisa ficar enumerando aqui o que divide uma igreja, o que faz com que as pessoas fiquem chateadas dentro da comunidade local, mas nada disso vem de Jesus. A gente quer mesmo é ter a igreja unida, como o apóstolo João dizia, que a alegria dele estava completa, né? Ao ver essa igreja unida em comunhão com Cristo e em comunhão uns com os outros. Então assim ele nos ensina 2 caminhos para assegurar a comunhão, que é conhecer a verdade e praticar a verdade. Então vamos continuar nos esmerando para conhecer a verdade e nós estamos fazendo um trabalho muito sério para apresentar a verdade para você e vamos nos esforçar para que juntos a gente possa viver a verdade, viver em santidade e assim nós vamos crescendo em unidade. Temos pensamentos distintos, somos diferentes por natureza, mas conhecemos a verdade da palavra de Deus e praticamos a verdade. Isso nos coloca no mesmo patamar. Isso nos coloca numa base de entendimento. Isso nos mantém unidos e assim nós vamos avançando. Se você está ouvindo essa palavra e sente que precisa conhecer mais
da verdade de Deus, que ainda não conhece Jesus de uma forma profunda, e você, ouvindo isso, entende que precisa conhecer mais da verdade de Jesus, você pode escrever aqui no chat agora, deixar um contato seu, um e-mail, um telefone, e nós vamos entrar em contato contigo, ou procure um membro da igreja se você conhece, revele isso, abra o seu coração, que nós queremos, ainda que remotamente, ainda que online, estudar mais a palavra de Deus com você, para que você possa crescer no conhecimento da verdade, e assim você vai poder praticar mais a verdade, e assim poderá ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus, e também comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus preserve a nossa igreja unida, um tempo de tantas vozes, de tantos acontecimentos, de tantas perspectivas. Nós queremos sair dessa provação e desses conflitos unidos em comunhão e aprovados pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse tempo que estamos expressando comunhão e unidade, assistindo juntos essa palavra e louvando ao Senhor com canções, orando juntos, ainda que cada um no seu lar. Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, pedimos que o Senhor nos auxilie a praticar a Tua verdade, a Tua palavra, a viver de uma forma que te agrada e, igualmente, abra o nosso entendimento para que a gente conheça cada vez mais e mais da Tua palavra. E, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor nos guarde, nos abençoe, nos dê uma semana cheia da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, pedimos a Tua graça, a Tua bênção, para que a gente se mantenha unido e em comunhão. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. E amém. Boa semana. Que Jesus abençoe a sua vida. Caramba, a chave estava no meu bolso, né? Tu sabe disso. Aí você senta.